o rei do Magic Wall, nosso muro mágico, meu parceiro Yuri Pita. Para onde vamos, Dani? Minas e São Paulo, né? Minas e Rio, desculpa, tô bem louca. Vamos começar pelo Rio, que é menorzinho? Você que manda, o Rio tá aqui. O estado do Rio tá aqui, mantendo ainda a vantagem de Jair Bolsonaro nesse primeiro turno, mas você quer detalhar por municípios? O que você quer fazer? Você dá... Eu quero. Vamos, Igor, me ajuda? Vamos subir aquela tarja da Batalha pelo Sudeste? Ela tá por aí, logo mais, brigada. Porque você vai entender o seguinte, a gente estava falando, né? Eu trouxe agora há pouco a apuração do Bolsonaro. Bolsonaro muito focado em Rio, Minas e São Paulo. Obrigada, querido. Rio, Minas e São Paulo, 3 agendas por dia e campanha regionalizada. Lula, eu já trago aqui para vocês, né? Lula vai focar muito no Rio e em Minas Gerais. Por quê? Vou botar os municípios. Pode ser. Vamos deixar com os municípios aqui. Porque é o seguinte, Luiz Inácio Lula da Silva calcula que a diferença de Bolsonaro aqui de cerca de pouco mais de 900 mil votos, ela pode ser encurtada. Tá? O trabalho é do prefeito da capital. Como foi na capital? Você sabe nos mostrar onde está? Tá aqui, ó, Veja o Rio aqui. de Janeiro. 47 a 43. Aqui, ó, a diferença foi de cerca de 70 mil votos. 130. 130 mil votos. Isso, perfeito. A Daniela começa a fazer conta ao vivo, aquela coisa, né? 130 mil votos. E agora o prefeito do Rio tá com Luiz Inácio Lula da Silva. Um outro lugar onde eles acham que dá para diminuir... Na quinta-feira. Baixada. Na Baixada. Não, no Rio, sim, mas na Baixada ele também acha que dá para diminuir. Tem razão isso. Por quê? Né? Vamos dar um zoom aqui. Opa, subimos demais, mas tá aqui. Ó, pronto. A gente já falou, em alguns momentos a gente citou, a gente falou muito lá do prefeito de Belford Roxo, do Duque de Caxias. O que acontece? Toda essa região da Baixada deu Bolsonaro. A questão é que Bolsonaro perdeu votos nessas cidades em relação a 2018. Por isso que tem gente que acha que tem jogo para ser jogado. Para falar das grandes cidades, vamos pegar de uma forma meio aleatória. Duque de Caxias é uma das maiores, se não me engano, é o segundo ou terceiro maior. Foi 65 mil votos. Tem bastante voto aí em disputa, de vantagem, mas tem voto em disputa. Jair Bolsonaro tem a maioria dos votos válidos? Tem, mas teve mais em 2018. Se quiser clicar no 2018, Dani, vamos fazer a comparação. Aí, ó. Opa, fato. Tudo bem que Fernando Haddad teve uma votação baixa, né? E dividiu votos com o Ciro Gomes, mas teve muito eleitorado. E o que é curioso, e quem trouxe isso numa postagem de Twitter recente foi o Jairo Nicolau, que é um dos maiores cientistas políticos que a gente tem, craque em análise e geografia de voto. Todas essas cidades aqui da região da Baixada Fluminense, Dani, vou te pedir uma outra gentileza enquanto você está aí no seu... Dá uma clicada em 2014 para ver o que acontecia. 2010. 2006. Era tudo região que o PT ganhava. O PT perdeu a partir de 2018 com Jair Bolsonaro. O PT perdeu a partir de 2016 com o impeachment de Dilma, né? Que a galera foi... de eleição para prefeito. E é muito engraçado como o Bolsonaro entendeu isso, né? No debate ele fala, por que no governo do PT, porque ele não pode falar do legado do Lula. O Lula saiu com quase 90% de aprovação. Ele vai aonde, ó? E olha que curioso, nisso eu nem tinha olhado agora, mas dá algumas pistas do que vinha acontecendo. Ainda há um predomínio, 2014, de Dilma Rousseff, mas quem vai em segundo é Marina Silva e não Aécio Neves. Dá para imaginar por quê, né? O PSDB, né? E Aécio tem uma longa vida de... Marina Silva é evangélica. Ela conversa com esse eleitor evangélico Por que ela está indo para a Zona Oeste do Rio de Janeiro, quinta-feira, com o Lula? E aí a gente entende toda essa transformação dessa região aqui que a gente está falando, que até 2014 ainda dava vitória para o PT, que é essa observação que o Jairo Nicolau fez, pegando as 4 maiores cidades da Baixada Fluminense. O Leandro, que é quem tem direito de fala sobre esse debate, está aqui me corrigindo. O Lula vai estar em São Gonçalo e na Zona Oeste na quinta. Isso, na Baixada ele já percorreu. Que São Gonçalo é para cá? Vamos ver? Será? Não, aí é a famosa Maricá. Não, do lado de... Tá aqui em São Gonçalo. Mas vamos para 22. Como foi em 2022, Bolsonaro ainda com mais da metade. Só Niterói, né? 38 aqui na mil região votos metropolitana do Rio, de que deu vantagem para Lula em relação
a Jair Bolsonaro. De todo modo, além de Rio de Janeiro, onde vai ter esse esforço concentrado do PT, contando muito com o Eduardo Paes, com o Vaguinho, o prefeito da Baixada e tal, eles vão também tentar muito manter a presença e a frente em Minas Gerais, então, que, gente... Deixa eu voltar pro nosso nacional para dar o zoom de volta aqui, que fica mais fácil para a gente ver Minas Gerais. O que tá... Minas é aqui, tá, gente? O que está acontecendo... O que está acontecendo? Segundo a campanha de Bolsonaro, eles estão falando isso abertamente, rolou uma ultrapassagem de Bolsonaro em Minas. Por que esse discurso é importante? Porque tradicionalmente, e isso não é uma regra, tá? Claro. É uma coincidência. Não, porque claro não, meu amor. Quanto você acha que demora para, se tiver rolado a ultrapassagem e ainda assim o Lula vencer, começarem a dizer que isso é prova de que a eleição foi fraudada? Então, assim, é apenas uma tradição. Sim. Não tem nenhum... É um fato que aconteceu até agora, que pode se repetir ou pode não se repetir. Para fechar, aí o que acontece? A campanha de Bolsonaro está dizendo que aqui em Minas Gerais, Bolsonaro já virou a vantagem de Lula. O Bolsonaro está morando em Minas Gerais. Sério, ele já foi para lá pelo menos umas 4 vezes e vai de novo. E ele está fazendo mais de uma cidade por dia. O que nos indica que o esforço dele para fazer isso aqui tá brutal. E aí, do outro lado, você tem o time do Lula. Eu vou trazer aqui, que é um pouco essa batalha do Sudeste, né? Lula vai fazer muita coisa no Rio e em Minas Gerais. Muita coisa no Rio e em Minas Gerais. E eles já coreografaram, né? Bolsonaro está investindo muito em Minas, muito em São Paulo e muito no voto evangélico no Nordeste. E o PT vai tentar neutralizar essas forças. A ver se vai dar, Yuri Pita. Citar alguns casos aqui, se eu não estou falhando com a memória aqui, o Pedro Duran a gente já mostrou, mas a gente vale repetir aqui falando de Juiz de Fora, que é essa cidade que tem todo o simbolismo, mas que o PT ganhou nesta eleição de 2022 e que em 2018 tinha dado vitória a Bolsonaro. E em 2018 ainda no calor, né, da emoção do atentado ocorrido contra Jair Bolsonaro. Outra cidade que muita gente tem falado e a gente já mencionou aqui, é Montes Claros. O Lula vai voltar lá, inclusive. Também é uma cidade que tinha dado vitória a Jair Bolsonaro em 2018 e agora deu a Lula com uma vantagem pequena, é verdade. A gente está falando aí de menos de 4 mil votos, mas deu A gente está pintando o mapa da guerra aqui. Lula vai para Juiz de Fora, onde você estava antes, para assegurar essa frente de 50 mil votos, mais, né, um pouco, 47 mil votos que ele teve aqui em Montes Claros, e depois para Teoflotone. Se vira aí para achar, hein? Acho que é essa. Vamos ver se eu acertei. Caraca! Rapaz, deu certo. Às vezes a gente acerta, tá vendo? Mas que também é cidade, ó, disputa apertada. Apertada, que ele virou, que ele teve uma vitória de 2 mil votos. Isso. E que era a cidade de Bolsonaro em 2018. Se eu não tô, vamos ver se eu agora deu certo aqui também, vou abusar da sorte. Essa é outra cidade importante, governador Valadares. Para onde Bolsonaro está indo? Alguém está indo para lá agora? Lula vai para lá com Simone Tebet e Marina Silva. E aí é curioso isso, porque é uma cidade que deu mais votos para Bolsonaro. Cidade ali do Vale do Aço e cidade que é notória pela exportação de mineiros para os Estados Unidos, uma cidade que leva o nome do governador Benedito Valadares lá. Eu tinha falado ali da época ali de Getúlio Vargas e foi ele que deu nome ali, foi governador da época de intervenção do Estado Novo. Mas enfim, tem muita coisa. Tem uma coisa que é curiosa, Dani, deixa eu só fechar aqui para ficar isso mais claro. E isso é uma informação que quem levantou, uma das pessoas que levantou, foi o Bruno Caraza, que é colunista do Valor Econômico, da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, e um outro craque de análise de dados e de cenários políticos. Que, embora a gente tenha essa situação que a gente já falou, de vitória de Lula, principalmente no norte, nessas regiões, e Bolsonaro conseguindo BH, em algumas cidades aqui do oeste, do Triângulo Mineiro, mas é muito curioso que toda essa região aqui que Lula ganhou foi onde Bolsonaro melhorou
a votação em relação a 2018, mesmo tendo perdido cidades. E mesmo nessas cidades aqui que Bolsonaro ganhou, Lula conseguiu ter uma melhor votação. Nossa. E ele tem muitas situações que Bolsonaro ganhou, mas diminuiu votação, que é o que aconteceu no Rio de Janeiro também. E aí, de novo, daquela história de Minas reproduzir o Brasil. É o que aconteceu no Brasil, acontecendo em Minas. Bolsonaro perdeu nessas cidades menores, mais pobres, mas melhorou a sua votação, muito em função de Auxílio Brasil, de dependência de governo. Lula, mesmo perdendo em grandes cidades como Belo Horizonte e outras, conseguiu ter mais votos e viu Bolsonaro perder votos. É isso que aconteceu nas capitais de quase todas as regiões do país e nos pequenos municípios, em especial do Nordeste que você mencionou. Bolsonaro melhorou a votação do Nordeste, principalmente nas pequenas cidades, mas perdeu nas capitais. E aí você não entende porque a gente fala que é batalha de titãs. É isso. Valeu, parceiro. Tamo junto. Nós.